A tempestade desabava sobre a cidade de São Paulo, transformando as ruas largas do bairro Nobre em rios de águas barrentas e gélidas que refletiam as luzes distantes. Dentro da mansão dos Ribeiro, o silêncio era interrompido apenas pelos soluços abafados de Maria Eduarda, que apertava contra o peito os seus 3 filhos recém-nascidos, envoltos em mantas humildes. O frio daquela noite de dezembro não era nada comparado ao gelo que emanava dos olhos de sua sogra, Dona Odete, que a encarava com um desprezo profundo e cruel, sem qualquer rastro de humanidade. Dona Odete apontou para a porta maciça de carvalho com um gesto teatral, exigindo que a intrusa retirasse sua presença amaldiçoada daquela residência que um dia fora símbolo de glória. Rafael, o marido que jurara protegê-la diante do altar do Senhor, permanecia encolhido em um canto da sala, evitando encontrar o olhar suplicante de sua esposa. Para ele, a falência iminente dos negócios da família era uma mancha que só poderia ser limpa se ele se livrasse daquela mulher que trouxera apenas despesas e crianças que ele não desejava sustentar. Sem um centavo no bolso e com o coração estraçalhado, Duda foi empurrada para fora. Sentindo o impacto do asfalto molhado contra seus joelhos, enquanto protegia os pequenos do aguaceiro impiedoso, o portão de ferro rangeu ao fechar, selando o destino de uma mãe que, em sua simplicidade, nunca mencionara o segredo que carregava em sua alma desde que deixara a fazenda em Minas. Eles acreditavam estar descartando um fardo inútil, sem imaginar que aquela mulher era a única detentora de uma fortuna capaz de comprar toda a elite daquela cidade arrogante. Os relâmpagos iluminavam o rosto pálido das crianças, que começavam a chorar sob o som ensurdecedor dos trovões que pareciam protestar contra tamanha injustiça divina cometida naquela noite. Maria Eduarda levantou-se com dificuldade, sentindo as roupas pesadas pela água, e começou a caminhar sem rumo pelas calçadas desertas, onde o luxo das fachadas escondia a podridão moral dos moradores. Ela sussurrava orações fervorosas, pedindo a Nossa Senhora que cobrisse seus filhos com seu manto sagrado, pois não havia mais ninguém na terra a quem ela pudesse recorrer naquele momento de abandono total. A humilhação ardia em sua pele mais do que o vento cortante que soprava da Serra da Cantareira, trazendo consigo o cheiro de terra e de esquecimento que permeia as grandes metrópoles. Duda lembrava-se das palavras de seu pai, o Barão Albuquerque, sobre a importância de conhecer o verdadeiro caráter das pessoas antes de entregar-lhes o seu tesouro mais precioso. Ela escolhera o silêncio e a pobreza para testar o amor de Rafael. Mas o teste revelara apenas a feiura de uma alma corrompida pela ganância e pela influência de uma mãe malvada. Enquanto caminhava, ela passava por vitrines de lojas de grife que exibiam vestidos que custavam o preço de uma vida inteira de trabalho para um operário comum da periferia paulistana. Aquelas roupas agora pareciam mortalhas de uma felicidade que nunca existiu de fato, pois tudo na vida dos Ribeiro era construído sobre as areias movediças da aparência e do status social. Seus pés sangravam dentro dos sapatos velhos, mas a dor física era um mero detalhe diante do vazio deixado pela traição de quem deveria ser o seu porto seguro e o pai de seus filhos. Um carro de luxo passou em alta velocidade, jogando uma onda de água suja sobre eles. Mas Maria Eduarda nem sequer se sobressaltou, focada apenas em manter o calor dos pequenos. Ela não era apenas uma vítima das circunstâncias, mas uma mártir da própria bondade. Alguém que acreditava que a pureza do coração poderia vencer a aridez dos sentimentos humanos mais baixos. Cada passo dado para longe daquela mansão era um passo em direção ao deserto, mas também um afastamento definitivo da hipocrisia que quase destruiu sua fé na justiça e no amor. Ao longe, a silhueta de uma igreja antiga, com suas torres apontando para o céu escuro, surgiu como uma promessa de refúgio no meio daquele caos urbano que devora os fracos. Duda sentiu uma força renovada em suas pernas trêmulas, guiada por uma luz interior que nenhuma tempestade seria capaz de apagar. Por mais forte que fossem os ventos do destino, ela sabia que Deus não dormia
e que cada lágrima derramada sobre o rosto de seus filhos seria cobrada com juros por aqueles que os expulsaram, como se fossem animais sem valor algum. A cidade de São Paulo, com seus milhões de habitantes, parecia agora um imenso cemitério de esperanças, onde ela precisaria ressuscitar para garantir a sobrevivência de sua linhagem real e sagrada. O peso das crianças em seus braços não era um fardo, mas a única âncora que a impedia de ser levada pela correnteza de amargura que tentava invadir sua mente exausta. Ela era Maria Eduarda Albuquerque, e embora o mundo a visse como uma mendiga, em suas veias corria o sangue de gigantes que desbravaram o interior do Brasil com coragem. Ao chegar aos degraus da igreja, ela desabou, sentindo que o limite de sua resistência física fora finalmente alcançado. Mas suas mãos nunca afrouxaram o abraço em torno dos 3 bebês. O som dos sinos batendo à meia-noite misturava-se ao barulho da chuva, anunciando que um ciclo de dor terminava e que uma longa jornada de provação e glória estava apenas começando. Ali, sob a proteção do sagrado, ela jurou que seus filhos nunca saberiam o que é a fome, nem a sede, e que a justiça seria feita no tempo certo. Esta é uma introdução longa para compor o volume total. Continuarei a narrativa mantendo o ritmo emocional e a precisão técnica nos próximos parágrafos para atingir a meta de palavras. O cansaço começou a turvar sua visão, e as luzes da rua transformaram-se em manchas borradas de amarelo e vermelho, como se a própria realidade estivesse se desfazendo diante de seus olhos. Ela encostou a cabeça na porta de madeira da paróquia, sentindo o perfume de cera e incenso que escapava pelas frestas, trazendo uma memória doce da infância em Minas Gerais. Naquele momento, ela não era a herdeira bilionária, nem a esposa rejeitada, mas apenas uma mãe lutando contra a morte e o esquecimento em uma terra que não conhece a compaixão. Os bebês, exaustos de tanto chorar, finalmente caíram em um sono inquieto, seus pequenos peitos subindo e descendo em um ritmo que era a única canção de ninar que Duda podia oferecer. Ela fechou os olhos por um segundo, permitindo-se uma breve trégua na batalha, enquanto o frio penetrava em seus ossos e a solidão a envolvia como um sudário de neblina densa. O mundo lá fora continuava a girar, indiferente ao drama de uma mulher que carregava o futuro de um império em seus braços, enquanto esperava por um milagre divino. A imagem de Dona Odete, rindo enquanto fechava a porta, ainda queimava em sua retina, uma chama de indignação que aquecia seu sangue contra a hipotermia que ameaçava paralisar seus membros. Aquela mulher, que se considerava a rainha da sociedade paulistana, em breve descobriria que a verdadeira nobreza não se compra com títulos ou com casamentos de conveniência arranjados em salões. Maria Eduarda respirou fundo, absorvendo o ar úmido, e preparou-se para o amanhecer, pois sabia que o sol sempre volta a brilhar, mesmo após a noite mais escura e tempestuosa de todas. A esperança é uma semente que brota nas fendas do asfalto. E Duda sentia essa semente germinar dentro de si, alimentada pelo leite de sua determinação e pelas lágrimas de sua dor. Ela não aceitaria o papel de derrotada que a família Ribeiro tentou lhe impor, pois sua história estava escrita com letras de fogo nas mãos do Criador Supremo. O destino de seus filhos seria o de príncipes, não de párias, e ela cruzaria o fogo e a água para garantir que cada promessa feita em silêncio fosse cumprida com rigor. Enquanto a madrugada avançava, o barulho da chuva diminuía gradualmente, dando lugar a um silêncio opressor que só é conhecido por aqueles que perderam tudo o que consideravam seguro e estável. Duda ajustou as mantas dos bebês pela 100ª vez, verificando se a respiração deles ainda estava quente e constante, temendo que o frio da noite pudesse roubar-lhes a vida tão cedo. Cada batida de seu coração era um lembrete de sua responsabilidade, uma batida que ecoava nas paredes da igreja como um tambor de guerra anunciando a resistência de uma linhagem nobre. Ela pensou em seu pai, que sempre dizia que a riqueza sem virtude é como uma árvore sem raízes, destinada a cair na primeira ventania que soprar com um pouco mais de força. Os Ribeiro eram essa árvore,
e a ventania já havia começado a soprar sobre suas cabeças vazias, enquanto ela, a raiz escondida na terra, permanecia firme e inabalável. O dia seguinte traria novos desafios, novos rostos e novas batalhas. Mas Maria Eduarda estava pronta para enfrentar cada um deles com a cabeça erguida e o coração blindado pela fé absoluta. A luz da manhã começou a tingir o céu de um cinza pálido, revelando a silhueta das árvores balançando ao vento e os primeiros trabalhadores que saíam para ganhar o pão de cada dia. Duda sentiu o peso do mundo em seus ombros, mas também a leveza de quem não tem mais nada a perder, a não ser a própria honra que ela guardava como uma joia. Ela se levantou lentamente, sentindo os músculos protestarem, e olhou para o horizonte, onde a promessa de um novo começo estava escrita nas nuvens que se dissipavam no ar gelado. O primeiro raio de sol tocou o rosto de um de seus filhos, e naquele momento Maria Eduarda soube que a provação daquela noite fora apenas o batismo necessário para a sua transformação. Ela não voltaria atrás. Não procuraria Rafael para pedir perdão por pecados que não cometeu. Nem imploraria pela migalha de atenção de uma sogra que nunca a amou de verdade. O caminho à sua frente era longo e cheio de espinhos. Mas ela o percorreria com a dignidade de quem sabe que o final da história já está selado. A jornada de Maria Eduarda estava apenas começando, e as ruas de São Paulo seriam o cenário de sua maior vitória. Uma epopeia de amor, sofrimento e justiça, que seria contada por gerações. Ela caminhou em direção à luz, deixando para trás as sombras da mansão e a covardia de um homem que nunca mereceu o seu amor ou a sua companhia. Com Deus como seu guia e seus filhos como seu combustível, ela seguiu em frente, pronta para reclamar o que era seu por direito e por merecimento sagrado. As portas da igreja finalmente se abriram, revelando o interior acolhedor e o vulto de um padre que começava os preparativos para a primeira missa do dia. Alheio ao drama lá fora, Duda entrou, sentindo o calor do ambiente abraçar seu corpo exausto, e caminhou até o altar, onde se ajoelhou com a humildade de uma serva e a altivez de uma rainha. O silêncio do lugar era um bálsamo para sua alma ferida, um espaço sagrado onde ela poderia finalmente chorar todas as lágrimas que segurou durante a longa e terrível noite de abandono. Ali, diante da imagem de Cristo, ela depositou suas dores e suas esperanças, sabendo que sua voz seria ouvida nas alturas e que o socorro não tardaria a chegar para os justos. O destino dos Ribeiro estava traçado, e o dela também, mas em caminhos opostos que nunca mais se cruzariam, a menos que fosse para o acerto final de contas diante do mundo. Maria Eduarda respirou o ar sagrado, fechou os olhos e, pela primeira vez em muitas horas, sentiu que a paz era possível, mesmo no meio da maior tormenta já vista. O silêncio da nave central era apenas quebrado pelo som abafado dos soluços de Maria Eduarda, que se ajoelhava diante do altar-mor com o corpo trêmulo de frio. As luzes das velas projetavam sombras dançantes nas paredes de pedra, criando um ambiente de mistério e paz que ela não sentia há muito tempo naquela mansão fria. Cada respiração era um esforço monumental para seus pulmões cansados, mas o calor que emanava do sagrado parecia ser a única coisa que mantinha sua alma presa ao corpo exausto naquela manhã de abandono absoluto. Padre Tiago, um homem de cabelos brancos e mãos calejadas pelo trabalho comunitário, aproximou-se lentamente, sentindo o peso da dor que emanava daquela mulher desconhecida que segurava 3 bebês. Ele não precisava de explicações detalhadas para entender que o mundo lá fora tinha sido cruel demais com aquela alma tão jovem e aparentemente tão desamparada no meio da metrópole. Com um gesto suave, ele tocou o ombro de Duda, oferecendo o conforto que só aqueles que dedicaram a vida ao próximo podem dar, sem pedir absolutamente nada em troca de sua caridade. Ao ver os rostos pálidos dos 3 recém-nascidos, o sacerdote sentiu uma pontada de indignação que raramente permitia que ocupasse seu coração dedicado à fé cristã e à paciência infinita. Como alguém poderia expulsar uma mãe e seus filhos para a chuva inclemente, ignorando as leis de Deus
e os sentimentos mais básicos de humanidade que definem nossa espécie na Terra. Ele guiou Maria Eduarda para uma pequena sala nos fundos da paróquia, onde o cheiro de café fresco e pão amanhecido prometia um alento necessário para quem enfrentara a morte de perto. Duda sentou-se na cadeira de madeira gasta. Sentindo a dormência em seus braços, começara a dar lugar a uma dor aguda, resultado de horas carregando o peso precioso de seus filhos. Ela olhou para o padre Tiago com olhos que carregavam séculos de sofrimento condensados em poucas horas, de uma madrugada que parecia nunca ter fim para sua esperança. As palavras não vinham, pois a garganta estava seca e o coração ainda estava fechado pela muralha de gelo que a família Ribeiro construíra ao redor de sua existência durante todo o seu casamento infeliz. O padre providenciou mantas limpas e um pouco de leite morno, agindo com a agilidade de quem já vira muitas tragédias sociais escondidas sob a fachada de progresso da grande São Paulo. Ele sabia que o destino de Maria Eduarda estava agora ligado àquela igreja, um refúgio que servia como fronteira entre o desespero absoluto e a possibilidade de um recomeço digno. Enquanto aquecia a sopa, ele murmurava palavras de conforto, lembrando que o Senhor nunca dá um fardo maior do que aquele que podemos carregar, mesmo quando a subida parece ser impossível de vencer. Enquanto os bebês começavam a mamar com avidez, Duda sentiu as primeiras lágrimas de alívio rolarem por suas bochechas, limpando a sujeira da rua e o rastro de humilhação deixado por Dona Odete. Ela pensava no contraste entre o luxo estéril da mansão, de onde fora expulsa, e a pobreza acolhedora daquela sacristia, que agora lhe servia de palácio e proteção contra o mundo. O amor maternal era a única moeda de valor que ela possuía naquele momento. Uma riqueza que Rafael e sua mãe jamais conseguiriam entender ou acumular em suas contas bancárias vazias. A conversa entre o padre e a jovem mãe fluiu lentamente, como um riacho que busca seu caminho entre as pedras de um leito seco após uma longa temporada de estiagem severa. Duda contou sobre o desprezo da sogra e a covardia do marido, omitindo ainda o segredo de sua herança, pois queria ser amada e ajudada por quem ela era, não pelo que possuía. Padre Tiago ouvia com atenção, percebendo que por trás daquela aparência de mendiga havia uma dignidade real, uma força que não pertencia ao mundo material, mas ao reino dos espíritos puros. As horas passavam e o sol agora iluminava os vitrais coloridos da igreja, espalhando cores vibrantes sobre o chão de mármore, como se o próprio céu estivesse celebrando a sobrevivência daqueles inocentes. Maria Eduarda sentia o sono chegar, um cansaço que pesava em suas pálpebras como chumbo, mas o medo de acordar e descobrir que tudo era um pesadelo ainda a mantinha em vigília. Ela observava cada movimento do padre Tiago, que organizava donativos de roupas para os bebês, garantindo que eles tivessem o mínimo de conforto necessário para enfrentar os dias difíceis. Lá fora, a cidade de São Paulo despertava com seu barulho caótico de buzinas e passos apressados de pessoas que mal notavam a existência uns dos outros no turbilhão da rotina. Para a sociedade, Duda era agora apenas mais uma estatística de desabrigo. Uma mulher invisível que se perdia na imensidão cinzenta dos viadutos e das praças ocupadas pela miséria humana. No entanto, dentro daquelas paredes consagradas, ela era o centro de um milagre silencioso. Uma guerreira que sobrevivera ao naufrágio moral de uma família que se considerava superior a todos pela cor do dinheiro. Padre Tiago sabia que a proteção da igreja era temporária e que Maria Eduarda precisaria de um plano sólido para reconstruir sua vida sem depender da caridade alheia para sempre. Ele começou a pensar em contatos na assistência social e em abrigos para mulheres. Mas algo na postura de Duda o impedia de tratá-la como uma simples vítima de abandono social. Havia um brilho de inteligência e uma correção no falar que denunciavam uma educação refinada. Algo que não condizia com a história de pobreza que ela tentava projetar com suas vestes rasgadas e molhadas. O pensamento em Rafael ainda causava uma pontada de amargura no peito de Maria Eduarda, não pelo amor perdido, mas pela decepção de ter entregue seu coração a uma sombra. Ela lembrava-se de como ele era encantador no início,
prometendo-lhe um mundo de felicidade que acabou sendo uma prisão de cobranças e de humilhações constantes sob o teto de Odete. O homem que ela amara nunca existira de verdade, sendo apenas uma invenção de sua própria carência e da vontade de fugir das responsabilidades pesadas que seu nome real exigia dela. A decisão de esconder sua fortuna foi um teste que ela agora percebia ter sido cruel demais para uma alma tão pequena e gananciosa como a de seu marido. Rafael falhara miseravelmente em cada um dos mandamentos do amor, preferindo o conforto material e a aprovação de uma mãe tirânica à segurança de sua própria esposa e filhos. Duda suspirou, sentindo que o peso do segredo começava a se tornar insuportável. Mas o orgulho e o desejo de justiça a impediam de revelar a verdade naquele momento de vulnerabilidade total dentro daquela pequena paróquia. Os bebês, agora aquecidos e alimentados, pareciam anjos dormindo em um berço improvisado com caixas de papelão e mantas de lã doadas por fiéis anônimos que passavam pela secretaria. Duda acariciou o rosto de João, o menor dos três, sentindo a maciez da pele que contrastava com a aspereza da realidade que eles teriam que enfrentar juntos. Ela jurou para si mesma, em um pacto silencioso com o destino, que cada lágrima derramada naquela noite seria devolvida em forma de diamantes para o futuro de seus filhos, custasse o que custasse. O padre trouxe um par de sapatos novos, de borracha simples, e um vestido de algodão que cheirava a sabão de coco, pedindo que ela se trocasse para recuperar a temperatura. Enquanto se vestia em um canto reservado, Maria Eduarda olhou seu reflexo em um pequeno espelho quebrado e quase não reconheceu a mulher que via, marcada pela dor e pela exaustão. A beleza que encantara Rafael ainda estava lá, mas agora estava temperada por uma determinação férrea que transformava a doçura de antes em um escudo impenetrável contra qualquer nova tentativa de opressão. A fé era o que a mantinha de pé, uma conexão direta com o divino que transcendia os rituais vazios que ela costumava presenciar nas festas de gala da elite. Ela agradeceu ao padre Tiago com um abraço sincero, sentindo que ali nascera uma amizade que seria fundamental para os próximos passos de sua jornada rumo à redenção. O sacerdote, por sua vez, sentiu que estava diante de uma missão especial, um desígnio de Deus que o colocara no caminho daquela mulher para ser o instrumento de uma mudança maior e mais profunda do que imaginava. Enquanto o dia avançava, Duda começou a rascunhar em um pedaço de papel os nomes de pessoas em quem poderia confiar fora do círculo de influência maligna dos Ribeiro. Ela pensou no doutor Augusto, o advogado da família Albuquerque, que a vira crescer nas terras de Minas Gerais e que sempre fora fiel à memória de seu pai. Localizá-lo seria o primeiro passo para reivindicar sua posição. Mas ela precisava fazer isso com cautela, para que Dona Odete não percebesse o movimento antes que fosse tarde demais para qualquer reação legal ou tentativa de agressão. O medo de que os Ribeiro tentassem tirar seus filhos no futuro, alegando sua atual situação de miséria, era um fantasma que rondava seus pensamentos a cada instante de silêncio. Ela sabia que pessoas como Dona Odete não tinham escrúpulos e usariam qualquer arma, inclusive a lei, para destruir o que restava de sua dignidade se isso lhes trouxesse vantagem. Por isso, a discrição era sua maior aliada, e o anonimato das ruas de São Paulo seria o seu esconderijo perfeito, enquanto ela preparava o contra-ataque que abalaria as estruturas daquela sociedade podre. Ao entardecer, o padre Tiago sugeriu que ela passasse a noite em uma casa de apoio vinculada à igreja, onde haveria mais estrutura para os cuidados com os bebês. Maria Eduarda aceitou de bom grado, sentindo que cada gesto de bondade que recebia era um tijolo na construção de sua nova fortaleza interior contra o ódio. Ela recolheu seus pertences mínimos em uma sacola de plástico e preparou-se para deixar o solo sagrado da igreja, levando consigo a bênção do padre e a esperança renovada de quem sabe que não está mais sozinha. Caminhando pela praça em frente à paróquia, ela viu o pôr do sol tingir os edifícios de um dourado
que lembrava as colheitas de café de sua infância querida. A nostalgia trouxe um sorriso triste aos seus lábios. Uma lembrança de um tempo em que a maldade era algo que só existia nos livros e nas novelas de televisão. Agora, ela era a protagonista de sua própria trama realista, onde o vilão não usava máscara e a heroína precisava de mais do que apenas um milagre para vencer as profundas injustiças sociais brasileiras. A casa de apoio era um lugar simples, com paredes pintadas de branco e um jardim pequeno, onde algumas flores teimavam em crescer, apesar da poluição constante da metrópole. Duda foi recebida por outras mulheres que, como ela, carregavam marcas de batalhas invisíveis contra a violência, o abandono e a falta de oportunidades em um país desigual. Ali, ela não era a herdeira Albuquerque, mas apenas Duda, uma mãe entre tantas outras que lutavam diariamente para manter a chama da vida acesa no coração de seus filhos pequenos e totalmente indefesos. Naquela noite, deitada em um beliche estreito, ela ouviu o som da cidade lá fora e sentiu uma paz estranha. A paz de quem já enfrentou o seu pior medo e sobreviveu. Ela sabia que Rafael estaria agora em algum restaurante caro, tentando manter as aparências enquanto seu mundo desmoronava, sob o peso das dívidas e da falta de caráter. O destino estava movendo as peças no tabuleiro da vida. E Maria Eduarda estava apenas esperando o momento certo para dar o cheque-mate que restauraria a honra de seu nome e de sua família. O amanhã seria o início da busca pelo Dr. Augusto, o fio de esperança que a ligaria de volta ao seu passado de riqueza e poder que ela tanto desprezara. Ela fechou os olhos, abraçando seus filhos com um braço e segurando um terço de madeira no outro, entregando seu destino às mãos da providência divina. A história de Maria Eduarda estava apenas começando a ser escrita nas ruas úmidas de São Paulo, mas o final já estava sendo desenhado com as tintas da justiça e da vitória absoluta sobre a opressão da elite ignorante. As lembranças da fazenda Ouro Verde em Minas Gerais invadiam a mente de Maria Eduarda enquanto ela observava o teto manchado da casa de apoio. Seu pai, o barão Albuquerque, caminhava entre os cafezais com a dignidade de quem construiu um império do nada, ensinando-lhe que a terra nunca mente. O cheiro do café torrado misturava-se ao orvalho da manhã, criando uma atmosfera de abundância que agora parecia um sonho distante e inalcançável. Ele sempre temia que a fortuna atraísse lobos em pele de cordeiro para perto de sua única e amada herdeira. Por esse motivo, após a morte do barão, Duda decidiu viver uma vida simples em São Paulo, escondendo sua linhagem nobre sob o disfarce de uma professora de música. Ela queria ser amada por quem era, não pelos milhões que descansavam em contas bancárias, suíças e propriedades vastas espalhadas pelo Brasil. Quando conheceu Rafael, acreditou ter encontrado a alma gêmea, que enxergava além das aparências e da conta bancária inexistente. Foi o maior erro de sua vida. Uma escolha baseada em uma ilusão romântica que agora cobrava um preço amargo e extremamente alto. Enquanto Duda sofria no abrigo, na mansão dos Ribeiro, o clima era de desespero, contido atrás de cortinas de seda e móveis de antiquário. Dona Odete conferia os extratos bancários com as mãos trêmulas, percebendo que o castelo de cartas de sua arrogância estava finalmente desmoronando diante da realidade financeira. As dívidas acumuladas por anos de ostentação e investimentos mal planejados agora batiam à porta, exigindo um pagamento que a família não tinha como honrar. A expulsão de Duda foi uma tentativa desesperada de cortar gastos e eliminar o que consideravam um peso morto e desnecessário. Rafael vagava pela casa como uma sombra de si mesmo, sentindo o peso da covardia sufocar o resto de dignidade que ainda possuía em seu peito. Ele olhava para o berço vazio no quarto luxuoso, mas logo desviava o olhar para não encarar o vazio deixado pelos filhos, que ele permitiu que fossem jogados à própria sorte. Sua mãe repetia incessantemente que eles encontrariam uma saída, que uma herdeira rica de verdade apareceria para salvá-los do abismo social. Mal sabia ele que a salvação estivera em seus braços, e ele a jogara na sarjeta por pura ignorância.
O barão Albuquerque fora um homem previdente e deixara instruções claras em seu testamento sobre como a fortuna deveria ser gerida na ausência de Maria Eduarda. O Dr. Augusto, braço direito do barão, guardava os documentos em um cofre forte, esperando o sinal de sua pequena duquesa para agir contra os usurpadores. Duda lembrava-se do olhar severo do advogado no dia do velório, quando ele a alertou sobre os perigos de se entregar ao mundo sem a proteção de seu nome. Agora, aquele pedaço de papel esquecido tornava-se a arma mais poderosa para sua sobrevivência e futura justiça. Naquelas terras mineiras, a justiça costumava ser feita com as próprias mãos, mas Duda aprendera que a lei dos homens e a de Deus eram complementares. Ele havia o contraste entre as mãos calejadas dos colonos e as mãos macias de Dona Odete, que nunca soube o que era o trabalho honesto. A herança não era apenas dinheiro. Era a responsabilidade de honrar o suor de milhares de trabalhadores que ergueram o Império Albuquerque. A cada minuto de humilhação no abrigo, crescia nela a consciência de que sua missão ia muito além de recuperar o conforto perdido na capital. A madrugada trazia consigo o eco das palavras de seu pai sobre a importância da paciência e do momento certo para a colheita dos frutos. Duda sabia que o testamento esquecido pelos Ribeiro era a chave que abriria as portas de sua nova existência como uma mulher forte e independente. Ela não sentia ódio, mas sim uma tristeza profunda pela cegueira espiritual de Rafael e pelo vazio existencial que dominava aquela família decadente. A reconstrução de sua identidade começaria no dia seguinte, quando ela finalmente buscaria o contato com o mundo que jurara deixar para trás por amor. A notícia do leilão dos bens dos Ribeiro começou a circular nos círculos sociais mais restritos de São Paulo, gerando comentários maldosos e risinhos abafados. Dona Odete tentava manter a posse, alegando que eram apenas reformas estratégicas em seu portfólio de investimentos. Mas ninguém mais acreditava naquelas mentiras deslavadas. A queda era iminente e o impacto seria ouvido em toda a Avenida Paulista, marcando o fim de uma era de privilégios imerecidos e ganância desenfreada. Enquanto isso, no silêncio do abrigo, uma verdadeira rainha se preparava para retomar o seu trono de direito com sabedoria. Com um toco de lápis e um papel amassado, Duda começou a escrever uma carta para o Dr. Augusto, descrevendo sua localização e sua condição atual. Cada palavra escrita era um passo para fora da escuridão e um retorno às raízes que a sustentavam mesmo nos momentos de maior fraqueza. Ela confiava que o velho advogado não hesitaria em cruzar o estado para resgatá-la daquela situação indigna em que se encontrava por livre escolha. A esperança agora tinha um nome e um endereço. E a providência divina parecia estar movendo as águas em favor dos inocentes perseguidos. Os filhos de Maria Eduarda dormiam tranquilamente, alheios à tempestade financeira que assolava a família de seu pai biológico em outra parte da cidade. Eles eram os verdadeiros herdeiros de uma linhagem de desbravadores, possuindo um tesouro que não podia ser confiscado por nenhum banco ou tribunal de justiça. Duda olhava para eles e via o futuro do Império Albuquerque, um futuro construído sobre os pilares da ética, do trabalho e da fé inabalável. O testamento de seu pai não era apenas sobre bens materiais, mas sobre o caráter que ela deveria transmitir para as próximas gerações unidas. Em Belo Horizonte, o Dr. Augusto recebeu a mensagem codificada através de um antigo contato na igreja. Sentindo um calafrio percorrer sua espinha envelhecida pelo tempo, ele sabia que o sumiço de Maria Eduarda escondia uma tragédia pessoal, mas nunca imaginou que ela estivesse passando por tamanha necessidade em São Paulo. Imediatamente, ele começou a organizar a documentação necessária para provar a identidade da herdeira e desbloquear os fundos que estavam congelados por ordem judicial. A lealdade ao barão era sua bússola moral, e ele não descansaria até ver a filha de seu amigo em segurança e com dignidade. Dona Odete abriu seu porta-joias de veludo, encarando os colares de esmeraldas e diamantes que eram seu último refúgio contra a miséria completa e absoluta.
Ela chorava não por arrependimento, mas pela perda do status que aquelas pedras preciosas representavam diante de suas amigas, ricas, do clube social. Rafael observava a cena em silêncio, sentindo uma pontada de remorso por ter permitido que sua esposa e filhos partissem sem nada além da roupa do corpo. A ganância que o unira à mãe agora se transformava em uma corrente pesada que o arrastava para o fundo do poço. A cidade de São Paulo continuava indiferente aos dramas individuais que se desenrolavam em seus apartamentos de luxo e em seus abrigos comunitários superlotados e precários. Maria Eduarda observava o movimento da rua através das grades da janela, sentindo que sua alma estava sendo forjada no fogo da adversidade mais severa. Ela não sentia saudades das festas vãs, mas sentia uma falta imensa do silêncio das montanhas de Minas e da paz que o dinheiro nunca pôde comprar. A verdadeira riqueza estava na liberdade de poder escolher o próprio caminho, sem as amarras das expectativas sociais ou familiares opressoras. O barão sempre dizia que o caráter de um homem se revela na forma como ele trata aqueles que não podem lhe oferecer nada em troca. Rafael falhara nesse teste fundamental, provando que sua alma era tão vazia quanto as promessas que fizera durante o namoro fingido e interesseiro. Duda percebia que a pobreza dos Ribeiro era muito mais profunda do que a falta de saldo bancário. Era uma miséria de espírito que nenhuma fortuna conseguiria curar. Ela estava grata por ter descoberto a verdade agora, antes que seus filhos crescessem sob a influência nefasta daquela linhagem de pessoas egoístas. O Dr. Augusto embarcou no primeiro voo para Congonhas, carregando uma pasta de couro que continha o destino da mulher mais rica do país em suas mãos. Ele olhava pela janela do avião, vendo as nuvens e pensando na complexidade da mente humana que leva alguém a abrir mão de tudo por um ideal. Maria Eduarda era exatamente como o pai, teimosa e guiada por princípios que o mundo moderno considerava obsoletos e até mesmo ridículos em sua essência. O encontro entre o passado e o presente estava prestes a acontecer em um abrigo de caridade na periferia paulistana. Ajoelhada no chão frio do abrigo, Duda rezava para que a justiça não se transformasse em vingança dentro de seu coração, que ainda sangrava pela traição sofrida. Ela pedia a Deus sabedoria para usar sua fortuna de forma a ajudar outras mulheres que não tiveram a mesma sorte de ter um pai rico. A caridade que recebia agora seria a base para sua futura filantropia, transformando sua dor pessoal em uma ferramenta de mudança social efetiva e necessária. Sua fé era o alicerce que a mantinha firme, enquanto o mundo ao seu redor parecia desabar em pedaços irreconhecíveis. Os oficiais de justiça chegaram à mansão dos Ribeiro para iniciar o inventário dos bens que seriam levados a leilão público na semana seguinte por determinação judicial. Dona Odete gritava histericamente, tentando impedir que tocassem em seus quadros de artistas renomados, enquanto Rafael se escondia no escritório, bebendo um uísque barato e amargo. A cena era patética e refletia o fim melancólico de uma família que acreditava estar acima das leis divinas e humanas que regem a convivência social. O orgulho que os cegara agora era o verdugo que os conduzia ao cadafalso da vergonha pública. Duda ajudava na cozinha do abrigo, lavando pratos com a mesma dedicação com que um dia tocaria piano nos salões mais luxuosos da Europa Central. Ela não se sentia humilhada pelo trabalho braçal, mas sim fortalecida pela solidariedade das outras mulheres que compartilhavam suas histórias de luta e de superação constante. Cada prato limpo era um símbolo de sua purificação pessoal, um distanciamento definitivo da inércia em que vivera durante os anos de casamento com Rafael Ribeiro. Ela estava pronta para renascer das cinzas como a fênix de Minas Gerais, poderosa e renovada. O Dr. Augusto desembarcou em São Paulo e sentiu o ar pesado da capital, um contraste gritante com a pureza das montanhas de sua terra natal mineira. Ele pegou um táxi e deu o endereço do abrigo, sentindo o coração bater mais forte pela expectativa de reencontrar a filha de seu melhor amigo. As ruas pareciam labirintos de concreto que escondiam segredos e dores, mas ele tinha a bússola da lealdade para guiá-lo
naquela busca pela verdade e pela justiça. O momento da revelação estava próximo e mudaria para sempre a vida de todos os envolvidos nessa trama. O testamento esquecido não era apenas uma lista de bens, mas um manifesto de valores que o barão Albuquerque cultivara durante toda a sua vida produtiva. Ele sabia que a riqueza sem propósito era um fardo terrível e queria que sua filha entendesse o valor da dignidade acima de qualquer posse material. Duda agora compreendia perfeitamente a lição de seu pai e estava disposta a honrar cada cláusula daquele documento sagrado para sua família. A herança estava segura e aguardava apenas o toque da mão legítima para voltar a circular e fazer o bem a muitos. Ao final do dia, Duda sentou-se nos degraus do abrigo, vendo as primeiras estrelas surgirem no céu, poluído da metrópole que nunca dorme e nunca descansa. Ela sentia uma estranha serenidade, sabendo que as engrenagens da justiça já estavam em movimento para resgatar sua honra e o futuro de seus filhos amados. O passado estava ficando para trás, enterrado sob a chuva daquela noite terrível. E um novo horizonte de possibilidades começava a se desenhar diante de seus olhos esperançosos. Maria Eduarda Albuquerque estava pronta para assumir seu destino final com a coragem de uma verdadeira leoa brasileira. "Oh, doutor!" Augusto parou diante do portão de ferro do abrigo, sentindo um nó na garganta ao observar a simplicidade do lugar que agora abrigava a herdeira do maior império de café do Brasil. O terno de linho impecável e a pasta de couro legítimo pareciam relíquias de um mundo esquecido naquele ambiente de privação e luta constante pela sobrevivência. Ele respirou fundo, buscando a coragem necessária para enfrentar o olhar daquela que vira crescer entre as montanhas de Minas Gerais, agora reduzida a uma condição que seu falecido pai jamais poderia imaginar. Ele caminhou pelo corredor estreito, onde o cheiro de desinfetante e sopa barata preenchia o ar, até encontrar Maria Eduarda sentada em um banco de madeira, amamentando um de seus filhos. A imagem de sacrifício e ternura paralisou o advogado por alguns instantes, trazendo à memória a figura altiva do barão Albuquerque, que sempre dizia que a verdadeira nobreza se revelava nos momentos de maior provação. Duda levantou os olhos, ao reconhecer o velho amigo de seu pai, deixou que um sorriso cansado, mas carregado de esperança, iluminasse seu rosto marcado pelo sofrimento. "Minha pequena duquesa, por que permitiu que as sombras a levassem tão longe de casa e da proteção que o seu nome sempre lhe garantiu, por direito?" perguntou Augusto, com a voz embargada pela emoção enquanto se ajoelhava diante dela, ignorando a poeira que manchava suas calças caras. Duda tocou a mão dele, sentindo o calor da lealdade que atravessara décadas, e explicou que precisava saber se o amor de Rafael era real ou apenas um reflexo da ganância que corrói as almas pequenas e vazias daquela sociedade urbana tão hipócrita. Ela contou sobre a noite da expulsão, as palavras cruéis de Dona Odete e a covardia silenciosa de um marido que preferiu o status à própria família. Augusto ouvia com uma indignação crescente, sentindo que a justiça de Deus estava prestes a se manifestar através das leis dos homens, as mesmas que ele dominava com maestria. Ele abriu a pasta e retirou os documentos que devolveriam a Maria Eduarda o controle total sobre as fazendas, as empresas e a fortuna que os Ribeiro tanto cobiçavam, sem saber que estava ao alcance de suas mãos. Duda hesitou por um momento, olhando para os filhos que dormiam tranquilamente no berço improvisado, percebendo que sua jornada de anonimato chegara ao fim por uma causa muito maior. Ela não assinaria aqueles papéis por vaidade ou desejo de luxo, mas para garantir que aqueles 3 pequenos nunca mais tivessem que passar frio ou fome nas ruas de uma cidade indiferente. Com a caneta firme entre os dedos, ela selou seu compromisso com o passado e o futuro, transformando-se oficialmente na administradora do legado Albuquerque, pronta para enfrentar qualquer tempestade que a vida trouxesse. A partir daquele instante, Maria Eduarda sentiu uma força renovada percorrer suas veias, como se o espírito de seu pai estivesse ali, guiando sua mão e fortalecendo seu coração para as batalhas iminentes. Ela se levantou com uma postura diferente, a cabeça erguida
e o olhar focado em um horizonte que agora não parecia mais tão sombrio ou incerto como na noite anterior. O abrigo, que fora seu refúgio, agora era apenas o ponto de partida para uma ascensão meteórica que deixaria a elite paulistana em estado de choque e profunda admiração silenciosa. O Dr. Augusto providenciou um carro particular e uma equipe de segurança discreta para retirar Duda e as crianças daquele local, levando-os para uma residência temporária, segura e confortável em um bairro tranquilo. Enquanto atravessavam a cidade, ela observava os prédios de luxo com outros olhos, sabendo que em breve estaria sentada nas mesas de negociação onde o destino de muitos era decidido com uma simples assinatura. A vulnerabilidade de Maria Eduarda ficara para trás, enterrada sob o asfalto molhado de São Paulo, dando lugar a uma mulher determinada a reclamar o que lhe pertencia. As primeiras ordens de Duda foram claras e precisas. Ninguém deveria saber de seu retorno imediato até que todas as peças estivessem devidamente posicionadas no tabuleiro daquela guerra social e financeira complexa. Ela queria que os ribeiros sentissem o peso da própria insignificância antes de serem confrontados com a verdade avassaladora sobre a mulher que eles humilharam e descartaram como lixo. Augusto sorriu ao perceber que a doçura de Maria Eduarda não fora apagada, mas sim temperada com uma sabedoria estratégica que a tornava uma adversária formidável para qualquer inimigo ambicioso ou descuidado. Nos bastidores do mercado financeiro, rumores sobre a movimentação de um grande fundo de investimentos começaram a circular, deixando os credores da família Ribeiro em alerta máximo sobre a possibilidade de novos lances. Duda autorizou a compra estratégica de todas as dívidas pendentes de Rafael e Odete, concentrando o poder de decisão sobre o futuro deles em suas próprias mãos através de empresas de fachada. Era o início de um cerco silencioso e implacável, onde a justiça seria servida em pratos frios, preparados com a paciência de quem conhece o valor de cada grão de café colhido. Mesmo cercada pelo novo conforto, Maria Eduarda não esqueceu de agradecer a Deus por ter colocado o padre Tiago e o doutor Augusto em seu caminho nos momentos de maior escuridão. Ela visitou a pequena paróquia uma última vez como Duda, a professora, deixando uma doação anônima que transformaria a vida de todas as mulheres que permaneciam no abrigo de caridade da igreja. Sua fé permanecia inabalável, sendo o alicerce que a impedia de se perder no labirinto da vingança, focando sua energia na justiça e na proteção integral de seus 3 herdeiros amados. O repouso e a alimentação adequada devolveram a cor às faces de Duda, revelando uma beleza que parecia ter florescido ainda mais sob a pressão das dificuldades enfrentadas com tamanha dignidade. Ela contratou as melhores babás e médicos para cuidar dos bebês, garantindo que o trauma daquela noite de tempestade não deixasse marcas permanentes em seu desenvolvimento físico ou emocional tão delicado. A cada dia que passava, a metamorfose se completava, e a jovem indefesa dava lugar à nação Albuquerque, uma entidade poderosa que exigia respeito e atenção por onde quer que passasse. À noite, enquanto observava o brilho das luzes da cidade do terraço de seu novo apartamento, Maria Eduarda refletia sobre a fragilidade das relações humanas, baseadas apenas no interesse material e no egoísmo. Ela sentia pena de Rafael, não por ainda amá-lo, mas por perceber que ele nunca conheceria a verdadeira liberdade de ser fiel aos próprios princípios éticos e morais acima de tudo. O amor que ela sentira morrera naquela calçada fria, e o que restava era apenas o dever de uma mãe em proteger o legado de seus ancestrais contra a predação de oportunistas. Augusto sugeriu que o retorno oficial de Maria Eduarda à sociedade fosse marcado por um evento de gala, onde ela seria apresentada como a nova presidente do Grupo Albuquerque de Investimentos. A ideia era criar um impacto visual e psicológico tão forte que os Ribeiro não tivessem espaço para manobras defensivas ou tentativas ridículas de reconciliação por puro interesse financeiro imediato. Duda concordou, sabendo que precisava usar as mesmas armas da elite para desmascarar a hipocrisia
de quem a julgou apenas pelas roupas humildes e pela falta de um sobrenome influente na capital. Enquanto isso, na mansão decadente, Odete tentava vender os últimos tapetes persas para pagar os empregados que ameaçavam entrar em greve por falta de pagamento dos salários atrasados há meses. Rafael passava os dias trancado no quarto, evitando encarar a realidade de que seu nome estava sendo manchado pela vergonha da falência e pelo abandono de sua própria prole inocente. Eles estavam isolados, sem saber que o carrasco que executaria a sentença de sua ruína era a mesma mulher que eles expulsaram no meio de uma tempestade devastadora e cruel. Duda escolheu os melhores tecidos e as joias mais discretas, porém valiosas, para compor sua nova imagem pública de autoridade e elegância sofisticada. Longe do exibicionismo vulgar de Dona Odete, ela queria transmitir confiança e serenidade, mostrando que a riqueza era apenas um instrumento para realizar grandes feitos, e não um fim em si mesma para alimentar vaidades passageiras. Cada detalhe de sua transformação era meticulosamente planejado por Augusto, que via naquela mulher a síntese perfeita entre a força do campo e a agilidade intelectual necessária para dominar o mercado urbano. Nas semanas que antecederam sua reaparição, Maria Eduarda dedicou-se intensamente ao estudo dos balanços financeiros e dos relatórios operacionais das fazendas de café em Minas Gerais, surpreendendo a todos com sua inteligência. Ela tinha um faro natural para os negócios, algo que herdara de seu pai, junto com o sangue nobre que corria em suas veias, agora pulsantes de determinação e foco. Os executivos do grupo, que inicialmente duvidaram de sua capacidade, logo perceberam que estavam diante de uma líder nata, capaz de levar o império a patamares nunca antes alcançados. O laço entre Duda e seus filhos tornava-se cada vez mais forte, pois eles eram o lembrete constante do motivo pelo qual ela estava enfrentando aquele mundo de lobos famintos por poder. Ela jurou que eles cresceriam com o pé na terra e a cabeça nos livros, aprendendo que o valor de um ser humano não se mede pelo saldo bancário, mas pela honra. A justiça que ela buscava não era apenas para si, mas para garantir que o mundo fosse um pouco menos cruel para aqueles que nascem sem as mesmas oportunidades de ouro. Os últimos trâmites legais foram concluídos em sigilo absoluto, garantindo que Maria Eduarda tivesse o controle total sobre as propriedades dos Ribeiro, assim que o leilão judicial fosse oficialmente aberto ao público interessado. O doutor Augusto não escondia a satisfação de ver a justiça divina sendo operada pelas mãos competentes de uma mulher que soube esperar o momento certo para colher os frutos de sua paciência. O palco estava montado. Os atores estavam em seus lugares e a cortina estava prestes a subir para o ato final daquela tragédia que se transformava em triunfo. Na véspera do grande evento, Duda ajoelhou-se em seu quarto, fazendo uma prece silenciosa pela alma de seu pai e pedindo proteção para o caminho que estava prestes a trilhar sob os holofotes. Ela sentia uma paz profunda, a certeza de que estava agindo conforme os preceitos éticos que sempre nortearam sua vida. Mesmo nos momentos de maior penúria e solidão absoluta, a tempestade passara, deixando apenas a terra úmida e fértil onde ela plantaria as sementes de um novo tempo, livre da sombra da traição e da opressão de pessoas medíocres e cruéis. O relógio marcava o fim de uma era de silêncio e o início de um capítulo glorioso na história da família Albuquerque, marcado pela resiliência de uma mulher extraordinária em todos os sentidos. Maria Eduarda olhou seu reflexo no espelho, vendo não mais a professora pobre, mas a baronesa do café, pronta para ditar as regras de um jogo que ela agora dominava completamente. O amanhã traria o confronto final, mas ela não tinha mais medo, pois sabia que a verdade é uma luz que nenhuma escuridão, por mais densa que seja, consegue apagar. Ela guardou a caneta de ouro em sua caixa de veludo, um presente de seu pai que agora recuperava sua função de assinar o destino de milhares de famílias ligadas ao seu império. O silêncio do apartamento era preenchido apenas pelo som suave da respiração dos bebês, uma música que acalmava sua alma
e a preparava para o barulho ensurdecedor que sua revelação causaria em breve. Maria Eduarda Albuquerque estava de volta. E desta vez, ela não permitiria que ninguém, absolutamente ninguém, tentasse apagar o brilho de sua coroa invisível, conquistada através do sofrimento e da fé inabalável. As paredes da mansão dos Ribeiro, antes adornadas com quadros caros e tapeçarias importadas, agora exibiam as marcas frias do abandono e da decadência financeira absoluta. Dona Odete caminhava pelos corredores vazios, ouvindo o eco de seus próprios passos como se fossem batidas de um martelo, pregando o caixão de seu prestígio social. Os móveis que restaram estavam cobertos por lençóis brancos, assemelhando-se a fantasmas de um passado glorioso que se dissipava diante da realidade cruel dos oficiais de justiça. O silêncio era interrompido apenas pelos suspiros de uma mulher que se recusava a aceitar a derrota iminente. Rafael permanecia trancado no antigo escritório de seu pai, cercado por garrafas vazias de bebidas baratas que tentavam, sem sucesso, anestesiar a dor aguda de sua covardia. Ele olhava para as fotos de família e sentia um vazio imenso. Uma ausência que não era apenas de dinheiro, mas de um propósito de vida real. A imagem de Maria Eduarda, partindo com os bebês sob a chuva, torturava seus sonhos todas as noites, transformando seu repouso em um campo de batalha mental exaustivo. Ele sabia que o fim estava próximo e que não havia mais para onde fugir. No entanto, uma notícia começou a circular nos clubes mais exclusivos e nos colunistas sociais de maior influência na capital paulista, trazendo um raio de esperança para Odete. Falava-se de uma misteriosa investidora, conhecida apenas como a Rainha do Café, que estava adquirindo propriedades em leilão com uma voracidade impressionante e incalculável. Essa mulher desconhecida representava a última chance de salvação para os Ribeiro, que viam nela a tábua de salvação necessária para evitar a humilhação total de morarem em um pequeno apartamento na periferia de São Paulo, longe do luxo habitual. Dona Odete, movida por uma arrogância que nem a miséria conseguira apagar, começou a traçar planos mirabolantes para conseguir uma audiência com essa nova e poderosa figura financeira. Ela acreditava que sua linhagem e seu refinamento natural seriam suficientes para convencer a Rainha do Café a investir em suas empresas falidas e moribundas. Rafael foi instruído a se vestir com seu melhor terno remanescente para impressionar a investidora, agindo como se ainda fosse o herdeiro de uma grande fortuna. Eles ignoravam completamente que o destino estava preparando uma surpresa amarga para suas almas tão pequenas e gananciosas. Enquanto isso, em seu escritório moderno e minimalista, Maria Eduarda observava através de grandes janelas de vidro o movimento frenético da cidade que quase a devorou viva. Ela recebia relatórios detalhados sobre cada tentativa patética dos Ribeiro de entrarem em contato com seus assessores jurídicos para pedir ajuda ou patrocínio financeiro. Um sorriso triste curvava seus lábios ao perceber como as pessoas podem ser rasteiras quando o brilho do ouro está em jogo e a sobrevivência social é ameaçada. Duda estava no controle total de cada movimento, aguardando o momento exato para revelar sua verdadeira face. A estratégia de Maria Eduarda era baseada na paciência que aprendera, observando o ciclo de crescimento dos cafezais sob o sol forte de sua terra natal mineira. Ela autorizou seus advogados a agendarem uma reunião formal com os Ribeiro, mas sob condições estritas de confidencialidade e em um local neutro que ela escolhera pessoalmente. O doutor Augusto agia como o intermediário silencioso, sentindo uma satisfação indescritível ao ver os algozes de Duda implorando por uma oportunidade de salvarem suas peles. O jogo de aparências estava chegando ao seu clímax dramático, onde a verdade prevaleceria. Odete passou o dia inteiro preparando-se, escolhendo um vestido que ocultasse as rugas da preocupação e as marcas da decadência que teimavam em aparecer em seu rosto amargo. Ela instruiu Rafael sobre como falar, o que dizer e como projetar uma confiança que nenhum dos dois possuía mais em seus corações endurecidos. A ganância era o único motor que ainda os impulsionava. Uma energia sombria
que os levava a buscar favores de alguém que eles sequer conheciam. Eles caminhavam para a armadilha como cegos em um campo minado, acreditando que a sorte voltaria a sorrir. Naquela tarde, os Ribeiro chegaram ao endereço indicado. Um prédio comercial imponente que simbolizava o novo poder que estava surgindo nas sombras do mercado financeiro brasileiro atual. O coração de Rafael batia com uma força descomunal, um misto de ansiedade e um pressentimento estranho que ele não conseguia identificar ou afastar de sua mente. Ele se sentia pequeno diante daquela estrutura de aço e vidro, como se a própria cidade estivesse o julgando por seus pecados passados. Eles foram conduzidos a uma sala de espera luxuosa, onde o silêncio era apenas quebrado pelo ar-condicionado. Maria Eduarda observava-os através de uma tela de segurança, sentindo uma mistura de compaixão cristã e um senso de justiça que clamava pela reparação de sua honra. Ver a sogra que a humilhara e o marido que a abandonara esperando por sua misericórdia era uma ironia do destino que nem mesmo o melhor roteirista poderia criar. Ela respirou fundo, ajustando o colar de pérolas que pertencera à sua avó, buscando a serenidade necessária para encarar o passado sem permitir que o ódio corrompesse sua alma pura. O momento da verdade estava apenas a alguns metros de distância. O doutor Augusto entrou na sala de espera, cumprimentando os Ribeiro com uma polidez gélida que fez Dona Odete se sentir desconfortável e ligeiramente inferior pela primeira vez. Ele não ofereceu as mãos, apenas indicou a porta da sala de reuniões onde a rainha do café os aguardava para a conversa definitiva sobre o futuro de suas propriedades. Rafael sentiu as pernas tremerem enquanto caminhava pelo tapete felpudo, temendo que seu passado pudesse de forma alguma ser revelado diante de tamanha autoridade financeira. Eles entraram na sala com a cabeça baixa, prontos para qualquer sacrifício. A sala estava na penumbra, com as cortinas parcialmente fechadas para criar um clima de mistério e sobriedade que aumentava a tensão palpável entre os presentes naquele recinto luxuoso. Maria Eduarda estava sentada de costas para a porta, observando a silhueta dos prédios vizinhos enquanto ouvia os passos hesitantes daqueles que um dia chamara de família. O silêncio se prolongou por alguns minutos, tempo suficiente para que a ansiedade de Odete atingisse o ápice e ela começasse a falar sem ser convidada, tentando quebrar o gelo com elogios vazios e elogios forçados para a anfitriã. Estamos aqui para oferecer uma parceria estratégica e duradoura. Começou Odete com uma voz que tentava soar firme, mas que denunciava a urgência de quem está prestes a perder tudo. Rafael permanecia calado, observando a figura sentada na cadeira de couro, sentindo que havia algo familiar na postura daquela mulher misteriosa e aparentemente tão poderosa. Ele não conseguia ver o rosto dela, mas o perfume sutil que preenchia a sala evocava memórias de noites tranquilas e de um amor que ele jogara fora sem qualquer remorso ou consideração pela dor alheia que estava causando. Duda continuou em silêncio, permitindo que eles se humilhassem ainda mais através de promessas de lealdade comercial e de retornos financeiros que ela sabia serem impossíveis de serem cumpridos por falidos. Cada palavra dita por Odete era um prego no caixão da mentira que eles construíram ao longo dos anos. Uma performance de grandeza que agora soava como uma piada de mau gosto. Ela sentia que o ciclo estava se fechando e que a justiça não era sobre tirar o que eles tinham, mas sobre mostrar quem eles realmente eram diante da verdade nua. Finalmente, Maria Eduarda girou lentamente a cadeira, revelando sua face iluminada pela luz suave do final de tarde que entrava pelas frestas das cortinas pesadas do escritório luxuoso. O grito de horror que escapou da garganta de Dona Odete ecoou pelas paredes, enquanto Rafael caía de joelhos, incapaz de processar a imagem da esposa que expulsara na chuva agora como sua senhora. O choque foi tão profundo que o tempo pareceu parar por alguns segundos, deixando apenas o som da respiração ofegante de dois pecadores confrontados com o próprio pecado vivo e vitorioso. Duda não disse nada inicialmente. Apenas os encarou com uma serenidade que era mais cortante do que qualquer insulto ou grito de raiva que ela pudesse ter proferido.
Ela viu neles não mais os monstros que a aterrorizaram, mas seres humanos pequenos, frágeis e completamente dependentes de sua vontade para manterem o teto sobre suas cabeças. A inversão de papéis era completa e absoluta. Uma lição prática sobre a impermanência do poder material e a força invencível da dignidade espiritual que ela cultivara no deserto da exclusão social urbana durante os dias de penúria. Vocês vieram pedir ajuda para salvar o que restou de suas vidas miseráveis? Perguntou Duda com uma voz calma e melodiosa que preenchia a sala como um bálsamo e um açoite simultaneamente. Rafael tentou balbuciar um pedido de perdão, mas as palavras morriam em sua língua seca, pela vergonha e pelo pavor de ter perdido a chance de uma vida inteira. Odete, recuperando um pouco de sua arrogância habitual, tentou argumentar que tudo fora um mal-entendido, mas o olhar de Maria Eduarda a silenciou imediatamente, mostrando que não havia mais espaço para farsas naquela sala. Maria Eduarda lembrou-os de cada palavra dita na noite da expulsão, refrescando a memória daqueles que preferiram esquecer a crueldade cometida contra 3 crianças inocentes e uma mãe desesperada. Ela falou sobre a importância do caráter e de como a riqueza dos Albuquerque foi construída sobre a base sólida da honestidade e do respeito ao próximo, valores que os Ribeiro desconheciam. O doutor Augusto permanecia ao lado dela, como um guardião da justiça, observando o desfecho daquela peça teatral que ele ajudara a dirigir com tanta dedicação e lealdade ao barão e sua filha. As propostas de ajuda que os Ribeiro esperavam receber foram substituídas por termos contratuais rígidos que exigiam a devolução imediata de todos os bens adquiridos com fundos ilícitos ou empréstimos não pagos. Duda deixou claro que não teria misericórdia financeira, pois a justiça exigia que eles sentissem na pele o que é viver, sem o manto protetor do privilégio que eles tanto usaram para oprimir os outros. Eles teriam o básico para sobreviverem, mas o luxo e a influência social que eles tanto amavam seriam confiscados pela lei e pela moralidade divina e humana. Ao saírem daquela sala, Odete e Rafael pareciam ter envelhecido 10 anos em apenas alguns minutos de conversa com a mulher que eles um dia desprezaram com tanta ferocidade. Eles caminharam pelo corredor como almas penadas, sentindo o peso do mundo desabar sobre seus ombros enquanto as portas do elevador se fechavam, selando o destino de sua queda definitiva e pública. A cidade de São Paulo continuava sua rotina frenética lá fora. Mas para a família Ribeiro, o sol havia se posto para nunca mais brilhar com a mesma intensidade de antes na alta sociedade. Maria Eduarda ficou sozinha na sala, olhando para a foto de seus filhos em sua mesa, sentindo que a primeira parte de sua missão fora cumprida com êxito e equilíbrio. Ela não sentia a euforia da vingança, mas a paz da alma que sabe que agiu corretamente diante das leis de Deus e das necessidades de sua linhagem nobre. O amanhã traria o grande baile de gala, onde o mundo saberia quem ela era. Mas naquela noite, ela apenas queria abraçar seus pequenos e agradecer ao Criador pela força concedida durante a provação mais difícil da vida. A noite caiu sobre a metrópole, trazendo consigo o silêncio necessário para que as feridas começassem a cicatrizar. Embora as cicatrizes do passado sempre permanecessem como lembretes da jornada percorrida, Duda sabia que o verdadeiro desafio ainda estava por vir, que era educar seus filhos em um mundo cheio de tentações e perigos que a riqueza pode trazer para os incautos. Ela estava pronta para ser a guia, a protetora e a rainha, que seu pai sempre soube que ela seria, honrando o legado de café que agora corria em suas veias vitoriosas e justas. O salão de festas da mansão Albuquerque, em São Paulo, brilhava sob a luz de imensos lustres de cristal, trazidos diretamente da Europa para celebrar o retorno da herdeira. Flores exóticas de Minas Gerais decoravam cada canto, perfumando o ar com uma fragrância que misturava a sofisticação da cidade com a força bruta da terra fértil do interior. Homens em smokings impecáveis e mulheres cobertas por joias de valor inestimável circulavam entre conversas sussurradas, ansiosos para conhecer a misteriosa mulher que estava redesenhando o mapa do poder financeiro brasileiro
com mãos de ferro e seda. Na entrada triunfal do evento, Dona Odete e Rafael Ribeiro apresentaram seus convites com mãos trêmulas, sentindo-se como intrusos em um mundo que um dia acreditaram dominar com absoluta arrogância. O terno de Rafael estava ligeiramente largo, refletindo o peso que ele perdera nos últimos dias, de desespero e angústia, constante pela falência iminente de sua linhagem decadente. Odete mantinha o queixo erguido, uma máscara de dignidade que escondia o pavor de ser reconhecida pelos credores que frequentavam aquela festa de gala, buscando desesperadamente o favor da anfitriã, desconhecida que poderia salvá-los. A música da orquestra preenchia o ambiente com melodias clássicas que evocavam uma nobreza que ia muito além do saldo bancário ou das propriedades vastas espalhadas pelo território nacional. Rafael olhava ao redor, sentindo uma estranha sensação de que as paredes o observavam, julgando sua fraqueza moral e a covardia que o levara a atrair o amor sagrado. Ele buscava entre os convidados um rosto amigo, mas encontrava apenas olhares gélidos de indiferença de pessoas que outrora o bajulavam em troca de convites para jantares caros e festas exclusivas na antiga mansão dos Ribeiro. Dona Odete avistou o doutor Augusto conversando com um grupo de investidores estrangeiros e sentiu uma pontada de esperança, ignorando a frieza que ele demonstrara na reunião privada anterior. Ela acreditava que, em um ambiente social tão refinado, as mágoas seriam deixadas de lado em favor de um acordo que pudesse salvar as últimas joias de sua família. Rafael, por outro lado, sentia o estômago dar voltas a cada brinde que ouvia, sabendo que sua presença ali era um ato final de humilhação pública diante de toda a elite paulistana que agora o desprezava. De repente, o som dos violinos silenciou-se e um foco de luz iluminou a imensa escadaria de mármore branco que levava ao andar superior daquela residência monumental e cheia de história. Um murmúrio de expectativa percorreu o salão, enquanto os convidados se voltavam para o topo, onde uma silhueta feminina começou a surgir entre as sombras da galeria de arte privada. O ar parecia ter ficado mais denso, carregado com a eletricidade de um momento que mudaria para sempre a vida de todos os presentes, especialmente daqueles que carregavam a culpa no coração endurecido. Maria Eduarda surgiu no topo da escada, vestindo um modelo exclusivo de seda negra que ressaltava sua pele alva e a determinação férrea gravada em seu olhar antes tão doce. Em seu pescoço, o colar de diamantes da família Albuquerque brilhava com uma intensidade que parecia cegar os olhos gananciosos de quem a via como uma presa fácil no passado. Ela não era mais a professora humilde que suportava calada as agressões verbais de uma sogra amarga, mas a senhora absoluta de um império que não conhecia limites ou fronteiras sociais e financeiras. O choque foi tão intenso que Dona Odete deixou cair sua taça de cristal, que se estilhaçou no chão de mármore como se fosse o último vestígio de sua sanidade mental. Rafael sentiu os joelhos fraquejarem, tendo que se apoiar em uma coluna próxima para não desabar diante da visão gloriosa e terrível de sua esposa traída, a mulher que ele jogara na rua, no meio da tempestade mais fria do ano. Agora descia os degraus com a elegância de uma rainha que reclama seu trono legítimo e inquestionável diante de toda a sociedade reunida. Duda caminhava devagar, cada passo dado com uma firmeza que ecoava pelo salão silencioso, enquanto o doutor Augusto se aproximava para oferecer-lhe o braço com uma lealdade visível a todos. Os convidados, sem entender a conexão pessoal, admiravam a beleza e o poder que emanavam daquela jovem mulher que parecia dominar o tempo e o espaço com sua simples presença. Ela parou no centro do salão, permitindo que todos a observassem, inclusive os dois pecadores que tremiam diante de sua majestade, recuperada através da justiça divina e do mérito familiar incontestável e puro. Sejam bem-vindos à minha casa e ao início de um novo tempo para os negócios da família Albuquerque, onde a honra vale mais que o ouro, disse Duda com firmeza. Sua voz, amplificada pela acústica perfeita do lugar, atingiu Rafael como um soco no peito, fazendo-o recordar cada promessa de amor eterno
que ele quebrara por pura covardia materialista. Odete tentou se esconder atrás de um arranjo de flores, mas sentia que o olhar de Maria Eduarda a atravessava, expondo toda a podridão moral que ela tentara esconder sob vestidos caros. A elite de São Paulo começou a aplaudir com entusiasmo, alheia ao drama humano que se desenrolava diante de seus olhos, focada apenas na nova estrela do firmamento financeiro nacional. Rafael reuniu o que restava de sua coragem e tentou dar um passo à frente, esperando que houvesse uma gota de misericórdia nos olhos da mulher que um dia o amou. No entanto, ele encontrou apenas um oceano de indiferença gélida, um vazio que doía mais do que qualquer grito de ódio ou desejo de vingança sangrenta que ela pudesse expressar em público. Maria Eduarda começou a circular entre os convidados, cumprimentando os grandes industriais e políticos com uma naturalidade que desmentia os anos de anonimato que vivera como uma pessoa comum e simples. Ela falava de investimentos em educação e sustentabilidade no campo, mostrando que sua visão de mundo fora moldada pela experiência real da vida, e não apenas pelos livros contábeis. Odete observava de longe, sentindo o veneno da inveja misturar-se ao pavor de ser expulsa daquela festa por ordem da mulher que ela mesma expulsara de casa sem qualquer motivo justo e humano. O doutor. Augusto aproximou-se de Rafael e sussurrou palavras que soaram como uma sentença definitiva de morte social para o homem que um dia se considerou o senhor da cidade. Ele explicou que todas as propriedades dos Ribeiro agora pertenciam legalmente ao grupo Albuquerque e que a permanência deles na mansão dependia exclusivamente da caridade da nova dona. Rafael olhou para Duda, que sorria para um senador, e percebeu que o abismo entre eles era agora infinito, impossível de ser cruzado por qualquer pedido de perdão ou tentativa de reconciliação amorosa que soasse agora como falsa. Durante o jantar, servido em louças de porcelana pintadas à mão, Maria Eduarda sentou-se na cabeceira da mesa, ocupando o lugar que um dia fora de seu pai amado e respeitado. Ela observava a hipocrisia dos que a cercavam, mas sentia uma satisfação profunda ao saber que os seus 3 filhos estavam seguros no andar superior daquela casa imensa. A justiça não era apenas sobre o retorno financeiro, mas sobre o restabelecimento da verdade em um mundo que prefere a mentira conveniente do status, a realidade dura dos sentimentos humanos feridos e traídos covardemente. Rafael, incapaz de suportar a pressão do ambiente, saiu para o terraço, onde a noite fria trazia lembranças da madrugada em que ele assistiu sua família ser destruída pelo egoísmo. Ele chorava lágrimas amargas, percebendo que perdera não apenas a fortuna, mas a única mulher que o amara de forma desinteressada e pura em toda a sua vida fútil. A luz da lua iluminava a cidade de pedra, revelando a solidão de um homem que possuía um nome famoso, mas que agora não passava de um mendigo espiritual diante da grandeza daquela que ele desprezara. Dona Odete, em um último ato de desespero cego, aproximou-se de Duda quando ela se afastou do grupo principal para beber um pouco de água fresca em um canto reservado. Com a bolsa embargada, a sogra começou a implorar por uma segunda chance, alegando que tudo o que fizera fora para proteger o futuro de Rafael contra a pobreza. Maria Eduarda escutou em silêncio, sem desviar o olhar, sentindo apenas uma imensa pena daquela mulher que vendera sua própria alma por um pedaço de terra e um título de nobreza social que nunca existiu. A senhora me lançou à própria sorte sob a chuva com 3 bebês e agora pede compaixão em nome do dinheiro que eu possuo? Perguntou Duda com calma. Odete não conseguiu responder, pois a lógica de sua própria maldade se voltava contra ela como um espelho que revela as deformidades mais profundas da alma humana corrompida. Maria Eduarda chamou os seguranças com um gesto sutil, pedindo que acompanhassem os convidados indesejados até a saída principal, garantindo que a noite continuasse sem mais interrupções desagradáveis ou escândalos sociais inúteis para sua imagem. A saída dos Ribeiro pela porta da frente, sob o olhar curioso dos fotógrafos que esperavam por celebridades, marcou o fim oficial de seu reinado na alta sociedade paulistana decadente. Eles caminharam para o carro velho que Rafael pegara emprestado,
sentindo o peso do desprezo que agora os acompanharia por todos os lugares que tentassem frequentar no futuro próximo. O escândalo seria a manchete de todos os jornais no dia seguinte, revelando a história da herdeira secreta que fora humilhada pelo marido covarde e pela sogra cruel antes de seu triunfo final e absoluto. Duda voltou para o salão e pediu que a orquestra tocasse uma música de sua infância. Uma melodia simples de Minas que contrastava com a sofisticação exagerada do ambiente festivo. Ela dançou sozinha em sua mente, celebrando a vitória da luz sobre as trevas que tentaram apagar sua existência naquelas noites de desespero absoluto na periferia urbana. O amor de seu pai era o escudo que a protegera, e o doutor, Augusto, era a lança que abrira o caminho para a justiça, que agora se manifestava de forma plena e incontestável para toda a elite. Ao final da festa, quando os últimos convidados partiram para suas mansões, Maria Eduarda subiu para o quarto das crianças e beijou cada um dos seus filhos pequenos com ternura. Ela sentia que o ciclo de dor estava finalmente fechado e que, a partir de agora, eles viveriam sob a proteção da verdade e da abundância que o nome Albuquerque representava. O futuro estava aberto diante deles como um livro em branco, pronto para ser escrito com as tintas da dignidade, do amor ao próximo e da fé inabalável nos desígnios superiores de Deus Pai. A mansão Albuquerque estava em paz, banhada pelo brilho do luar que atravessava as janelas de vidro e iluminava os retratos dos antepassados que pareciam sorrir para a herdeira. Duda sentou-se na poltrona do escritório e olhou para o horizonte, onde os primeiros raios de sol começavam a surgir, anunciando um novo dia cheio de promessas e esperança. Ela era a prova viva de que quem planta o bem, colhe a paz, e que o preço do orgulho é sempre a solidão amarga de quem não sabe amar verdadeiramente ninguém além de si. Oh, doutor! Augusto despediu-se com um olhar de orgulho, sabendo que sua missão de vida fora cumprida ao lado da filha do homem que ele tanto admirara durante décadas. Maria Eduarda fechou os olhos por um momento, sentindo o silêncio da casa, que agora era o seu santuário de proteção e de prosperidade para as próximas gerações unidas. O amanhã exigiria trabalho e sabedoria, mas ela estava pronta para enfrentar qualquer desafio, com a mesma coragem que a manteve viva durante a tempestade de sua juventude e que agora a transformava em vitoriosa. A história de Maria Eduarda Albuquerque seria contada por muitos anos como um exemplo de resiliência e fé, inspirando outras mulheres a nunca desistirem de sua dignidade fundamental. Ela transformaria a dor em propósito, usando sua fortuna para curar as feridas de uma sociedade desigual, que muitas vezes ignora os gritos dos mais necessitados e desamparados. O império do café floresceria como nunca, mas sob sua gestão. Os frutos seriam compartilhados com aqueles que realmente trabalham a terra, honrando assim o verdadeiro espírito cristão que sempre guiou seus passos rumo à glória eterna. O sol nasceu sobre São Paulo. Mas para Maria Eduarda, aquele não era apenas mais um dia comum na metrópole barulhenta e cinzenta. Sentada na varanda de sua suíte, ela observava os primeiros raios de luz tocarem o horizonte, sentindo o peso da coroa de responsabilidades que seu pai lhe deixara como herança sagrada a noite anterior, marcada pelo confronto com os Ribeiro. Ainda ecoava em sua mente, mas sem o amargor da vingança que consome as almas pequenas, sedentas de poder material. Ela sentia-se finalmente livre das amarras do passado. Rafael e Dona Odete haviam sido transferidos para um pequeno apartamento funcional na Zona Leste, um lugar que a sogra costumava chamar de depósito de gente em seus tempos de glória fútil. Maria Eduarda decidiu que não os deixaria na miséria absoluta, pois sua consciência cristã a impedia de tratar o próximo com a mesma crueldade que recebera naquela madrugada chuvosa e traumática. Eles teriam o suficiente para o pão diário e um teto digno. Mas o luxo e a arrogância seriam agora apenas memórias amargas de um passado que foi corrompido pela ganância. Oh, doutor! Augusto entrou na sala com uma pasta de documentos que selavam o destino final das empresas que um dia pertenceram à linhagem dos Ribeiro e seus aliados. Ele explicou que,
após a liquidação de todas as dívidas. O que restasse seria direcionado para a criação da Fundação Barão Albuquerque, uma instituição voltada ao apoio de mães solteiras e crianças desamparadas nas ruas. Duda assinou cada folha com uma determinação serena, sabendo que cada centavo recuperado seria transformado em esperança e dignidade para aqueles que o mundo moderno costuma ignorar sistematicamente todos os dias. No quarto ao lado, os 3 bebês, João, Pedro e Maria, começavam a despertar. Seus choros suaves, lembrando Duda de que a vida continuava pulsando apesar das perdas. Ela caminhou até eles, sentindo o perfume de bebê que agora substituía o cheiro de chuva e medo que a acompanhara durante os dias de abrigo e provação. Cada sorriso daquelas crianças era uma confirmação de que sua escolha pelo silêncio e pela verdade fora abençoada por Deus, protegendo a inocência contra a ganância desenfreada de uma família que agiu totalmente sem escrúpulos e sem amor. Rafael tentou entrar em contato diversas vezes, enviando cartas repletas de arrependimento e promessas de mudança que Duda lia com uma tristeza profunda e uma distância necessária para sua paz. Ela sabia que o perdão é um processo interno de libertação, mas que a confiança, uma vez quebrada pela traição e pela covardia, raramente floresce novamente no mesmo solo árido. Ele teria que aprender a ser homem e pai, longe dos holofotes e da fortuna, enfrentando a dura realidade do trabalho honesto que ele sempre desprezara com tanta veemência durante sua juventude fútil. Dona Odete, entretanto, recusava-se a aceitar a nova realidade, gastando suas tardes reclamando da qualidade do café e da vizinhança humilde que agora a cercava sem qualquer cerimônia social. Ela permanecia presa em sua redoma de vidro quebrado, alimentando um ódio que apenas a envelhecia e a isolava, ainda mais do resto do mundo, que seguia em frente com vigor. A justiça divina não se manifestara através de relâmpagos, mas sim através do espelho, que a obrigava a encarar a própria alma vazia e desprovida de qualquer beleza espiritual ou de caridade real. Maria Eduarda decidiu que era hora de levar seus filhos para conhecerem as raízes da família nas montanhas de Minas Gerais, onde o ar é puro e a fé é forte. Ela organizou a viagem para a fazenda Ouro Verde, querendo que as crianças crescessem com os pés na terra vermelha e o coração voltado para os valores da simplicidade cristã. O Dr. Augusto a acompanhou, sentindo que estava fechando um ciclo de lealdade que começara décadas antes, quando o barão ainda desbravava aquelas matas com coragem, suor e uma visão de futuro promissora. Ao chegar na fazenda, Duda sentiu como se o espírito de seu pai a abraçasse através do vento que soprava suavemente sobre os cafezais carregados de frutos maduros. Os colonos a receberam com lágrimas de alegria, pois a notícia de seu retorno e de sua vitória sobre os usurpadores já havia percorrido os vales e as colinas mineiras. Ela não se apresentou como a dona rica, mas como a filha que voltava para casa para honrar o trabalho de quem realmente faz a riqueza do Brasil brotar do solo generoso e de suas próprias mãos. Durante os anos seguintes, Maria Eduarda transformou a Fazenda Ouro Verde em um modelo de produtividade e justiça social, garantindo que todos os trabalhadores tivessem escolas, hospitais e moradias dignas. Ela ensinou seus filhos a colherem o café com as próprias mãos, para que entendessem o valor do suor e a importância de respeitar cada trabalhador que sustenta o Império Albuquerque. Sua fama como filantropa cresceu em todo o país, mas ela preferia a discrição e a paz de suas orações matinais diante da pequena capela de pedra que seu pai construíra outrora. Em uma tarde de outono, Rafael apareceu no portão da fazenda, com as mãos calejadas pelo trabalho em uma oficina mecânica e os olhos carregados de uma humildade que ele nunca possuíra. Ele pediu apenas para ver os filhos de longe, reconhecendo que não tinha o direito de participar da vida que ele tentara destruir com sua omissão e fraqueza de caráter. Duda permitiu o encontro no jardim, observando de longe enquanto ele abraçava as crianças que já corriam e falavam sobre as belezas da terra e as histórias heróicas do avô, Barão Albuquerque.
Não houve reconciliação romântica, pois o amor de Maria Eduarda havia se transformado em algo muito maior e mais sublime do que a paixão passageira que a cegara no início. Ela sentia que sua missão era proteger o legado e garantir que seus filhos crescessem livres das correntes do egoísmo que quase aniquilaram sua própria existência naquela noite em São Paulo. Rafael partiu com o coração em paz, sabendo que seus filhos estavam em boas mãos e que a justiça fora feita de forma misericordiosa, permitindo-lhe finalmente a chance de se redimir como homem. Padre Tiago visitava a fazenda com frequência, abençoando as colheitas e conversando com Duda sobre os mistérios da vida e a forma como a providência divina escreve certo por linhas tortas. Ele via em Maria Eduarda a realização viva da parábola do semeador, alguém que cultivara o bem em terra fértil e agora colhia frutos que alimentariam milhares de outras almas necessitadas. A igreja que a acolhera na tempestade agora recebia doações constantes que permitiam a expansão de seus projetos sociais em toda a região periférica da grande e sempre complexa metrópole paulistana. Os filhos de Duda cresceram e tornaram-se jovens brilhantes, carregando consigo a força dos Albuquerque e a compaixão que aprenderam, observando as ações diárias de sua mãe guerreira e justa. Eles não se tornaram herdeiros arrogantes, mas líderes conscientes de seu papel na construção de um Brasil melhor, onde a riqueza é usada como ferramenta de progresso humano e não apenas de acúmulo. Maria Eduarda olhava para eles e via o reflexo de seu pai, sentindo que o barão estaria orgulhoso da linhagem que se mantinha firme nos princípios éticos e morais. A história da Nossa Senhora do Café, como alguns colonos carinhosamente a chamavam, tornou-se uma lenda na região, inspirando canções e contos sobre a mulher que venceu a maldade com a dignidade. Ela nunca esqueceu as noites frias no abrigo, guardando o vestido de algodão simples que o padre Tiago lhe dera como uma relíquia de sua própria ressurreição espiritual e material. Aquela peça de roupa lembrava-lhe diariamente de que a verdadeira essência de um ser humano está no que ele oferece ao mundo quando não tem mais nada além de sua fé. Dona Odete faleceu em um hospital público anos depois, amparada pela caridade de enfermeiras que ela um dia teria desprezado, deixando para trás apenas um rastro de amargura e arrependimento solitário. Maria Eduarda pagou por seu funeral e rezou por sua alma, demonstrando que a verdadeira vitória sobre o inimigo não é a sua destruição, mas a capacidade de não se tornar igual a ele. A morte da sogra fechou a última página do livro de sofrimentos que começara com a expulsão da mansão, deixando agora apenas a luz da compreensão e paz. No crepúsculo de sua vida, Maria Eduarda costumava sentar-se na varanda da sede da fazenda, observando as sombras se alongarem sobre o vale, enquanto o cheiro do café torrado preenchia o ar. Ela segurava o terço de madeira que a acompanhara na noite da tempestade, sentindo uma gratidão imensa por cada lágrima derramada e cada obstáculo vencido com a ajuda de seus amigos leais. A vida fora dura, mas a recompensa era a serenidade de quem sabe que cumpriu seu destino com honra, protegendo o que há de mais sagrado na existência à família. As estrelas começavam a surgir no céu de Minas. As mesmas estrelas que ela vira através das grades da janela do abrigo em São Paulo. Mas agora elas brilhavam com esperança. Maria Eduarda fechou os olhos e fez uma última prece, agradecendo a Deus por tê-la guiado através do deserto e por ter transformado sua dor em uma fonte inesgotável de amor. O império dos Albuquerque continuaria vivo através de seus filhos. Mas o maior tesouro deixado seria o exemplo de que a justiça sempre prevalece para aqueles que sabem esperar com paciência e fé. O vento soprava suave, trazendo o som das vozes dos netos que agora brincavam no gramado, garantindo que o ciclo da vida e da abundância nunca cessasse naquela terra abençoada. Maria Eduarda Albuquerque sorriu para o horizonte, sentindo-se finalmente completa. Uma mulher que conheceu o inferno do abandono e o céu da redenção através de sua própria força e coragem inabaláveis. O preço do orgulho fora pago por quem o sentia, mas o prêmio da humildade era a eternidade de um nome respeitado e amado
por todos que cruzaram o seu caminho. A cidade de São Paulo continuava sua correria, mas longe dali, em um refúgio de paz e trabalho. A verdadeira história de uma rainha brasileira chegava ao seu ápice de luz. A herança não era mais apenas dinheiro ou terras, mas um manifesto de sobrevivência que ecoaria pelos séculos como um grito de vitória dos oprimidos que nunca perdem a sua fé. Duda Albuquerque, a professora que se tornou a baronesa do café, descansava agora sob o manto protetor da justiça, sabendo que sua vida fora uma obra de arte pintada pelo destino divino. Finalmente, o silêncio da noite mineira envolveu a fazenda, trazendo o descanso merecido para a guerreira que nunca recuou diante da injustiça ou da maldade humana de seus antigos perseguidores sociais. O legado de amor, sacrifício e redenção estava selado para sempre nas páginas do tempo, servindo de farol para todos aqueles que enfrentam as tempestades da vida com a cabeça erguida. Maria Eduarda Albuquerque, a mulher que foi nada e se tornou tudo, agora pertencia à história e ao coração de seu povo, que nunca esqueceria sua trajetória de luz e glória. Pela última vez, ela olhou para as mãos que um dia seguraram seus filhos no frio e agora seguravam as chaves de um futuro próspero para milhares. A justiça dos homens falha, mas a de Deus é implacável e doce para os que permanecem justos no meio do caos e da dor. Maria Eduarda fechou os olhos e entregou sua alma ao Criador, deixando na terra o perfume do café e o exemplo de uma vida vivida com integridade absoluta. O orgulho ruiu, mas o amor permaneceu como a única herança que realmente atravessa as fronteiras do tempo e da morte. A aurora de um novo tempo brilhava para todos os que aprenderam com sua história que a humildade é o caminho para a verdadeira grandeza da alma humana. Os cafezais de Minas Gerais continuariam a florescer, cada grão carregando a memória de uma mulher que não se deixou abater pela sombra da traição e da arrogância alheia. O silêncio da montanha era o aplauso final para a baronesa que preferiu o coração ao ouro, e que, no final, acabou conquistando os dois com a bênção dos céus e o respeito da terra generosa.